A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus que fala sobre Josué e o descanso do povo. Preste atenção. Josué capítulo 1, do verso 1 ao 7, diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o Rio Grande, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedidos por onde quer que andares. Aleluia! A história de Israel sempre foi marcada por transição. O povo um dia foi escravo no Egito, experimentou a libertação através de Moisés e caminhou pelo deserto sob a condução da lei. Agora, diante do Jordão, estava prestes a entrar na terra prometida, mas sob uma nova liderança, um novo momento espiritual. Moisés, o mediador da antiga aliança, havia morrido e Josué, o seu sucessor, deveria conduzir o povo à promessa. Essa transição não era apenas de liderança, mas um tempo de peregrinação para um tempo de conquista. Essa travessia do Jordão simboliza um marco espiritual profundo, a passagem da antiga para a nova aliança. Assim como Israel precisava deixar para trás o deserto e confiar em Deus para tomar posse da promessa, nós em Cristo fomos chamados para sair da velha aliança e entrar na nova aliança da graça. Moisés representava a lei que nos conduz à promessa, mas não podemos nos fazer entrar nela. Josué, cujo nome em hebraico é Yeshua, o mesmo nome de Jesus, é quem guia o povo à posse da herança. Quero te falar, nós descansamos no trabalho de outro. Nova aliança, nossa terra prometida, não é o céu, mas é o descanso na obra finalizada de Jesus Cristo, conforme está escrito em Hebreus 4:9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E Paulo, ou quem quer que seja que tenha escrito Hebreus, disse: temamos, portanto, que, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como nos se deu com eles, mas a palavra que ouviram não aproveitou, visto que não tinha sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É dessa forma. Ele estava falando com os hebreus sobre a jornada no deserto. Ele está dizendo a eles: tenham cuidado para não falhar, porque temamos para que não pereça, que algum de vós tenha falhado em alcançar a promessa de entrar nesse descanso. Agora, esse descanso não significa que nos tornamos preguiçosos espirituais. Significa que nós entramos na obra, no labor de outra pessoa, que o trabalho de Cristo. Assim descansamos por causa do trabalho que Ele fez e continua a fazer em nós. Assim, ao pensar na terra prometida, começamos a falar que Cristo, em todas as promessas de Deus, são o sim e o amém.
Assim, podemos nos firmar nessas promessas. É por isso que o Senhor encoraja Josué dizendo: seja forte, tenha bom ânimo, pois farás com que esse povo herde a promessa. E assim, o Senhor deseja que nós preguemos, encorajando as pessoas a possuir as promessas. E nós só podemos fazer isso se ignorarmos a mensagem dos 10 espias, de quão grandes são as muralhas, de quão enormes são os gigantes, de quão poderoso é o diabo, e começarmos a mudar o nosso foco para a mensagem de 2 espias. É claro que sempre vai ter alguém para dizer: mas não são muitos os que estão pregando essa mensagem dos 2 espias? Bem, isso não significa necessariamente que não seja verdade, porque no final vimos que os 2 espias, que eram minoria, estavam certos, porque estavam em linha com a promessa que o Senhor lhes deu. Eu quero lhe dizer de maneira clara, é que não vamos conquistar nada se misturarmos as 2 mensagens. Temos que gastar tempo e energia para mostrar ao povo a visão da terra prometida. Enquanto muitos estão falando do tamanho do inimigo, das catástrofes, da impossibilidade, nós temos que amplificar a voz daqueles que dizem: você não vai acreditar no tamanho das uvas lá. Então nós vamos ter exatamente o resultado daquilo onde colocamos o nosso foco, a nossa ênfase. Enquanto os espias pregavam sobre a grandiosidade de Deus e o tamanho das frutas, começou a haver uma mudança daquela mentalidade perdedora. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é que alguns irmãos participam das nossas reuniões, ouvem a mensagem da graça, mas durante a semana ficam assistindo um monte de tantas outras mensagens na internet que misturam a lei com a graça, porque no pensamento deles tudo é palavra de Deus. É por isso que vive constantemente cheios de dúvida e a vida cristã não avança. Quero te dizer também que o maná cessou. Após atravessar o Jordão, a primeira parada do povo de Israel foi em Gigal. O nome Gigal significa rolar ou remover. E Deus declarou que ali havia removido o opróbrio do Egito, Josué 5:9, marcando um novo começo para Israel. Agora, como nação livre, pronta para conquistar a promessa, Gigal se tornou um local muito significativo para Israel, pois foi ali que Deus ordenou que todos os homens fossem circuncidados, renovando a aliança com o povo. Josué capítulo 5, do verso 2 ao 9. Além disso, em Gigal, que celebramos a primeira Páscoa na terra prometida, é onde o maná cessou, pois agora começariam a se alimentar dos frutos da terra. Josué capítulo 5, do verso 10 e 12. E a única coisa que aquela geração conhecia até aquele momento da jornada era o deserto, onde eles tinham comido maná a vida toda, até cruzar esse Jordão. Mas tão logo o maná cessa, eles começam a comer dos grãos da terra. E eles celebram a Páscoa em memória dos que aconteceu no Egito. Então, temos uma geração inteira que está entrando em um lugar onde nunca estiveram antes. Pela primeira vez, durante 40 anos, eles vão comer os grãos da terra. E aqui, novamente, nós temos uma imagem de Cristo. No Novo Testamento, diz que, a menos que o grão de trigo caia na terra e morra, ele permanece só. Mas só morre, se morrer, produz muito fruto. Eles estão comendo, mas estão se alimentando de Cristo. Estão assim celebrando a Páscoa, que novamente é uma imagem de Cristo, que nos salvou através do sangue nas ombreiras das portas, pelo sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro que eles celebram ao entrar na terra prometida. Então, tudo o que eles estão fazendo, até mesmo a nova circuncisão, está apontando para a nova aliança, onde experimentamos de uma nova circuncisão, só que no Espírito. Também o lugar onde, após ter atravessado o Jordão, ergueram um memorial com pedras que foram apanhadas no leito do rio Jordão. E aquelas pedras deveriam ser um monumento para os seus filhos, para que um dia, quando eles perguntassem o que eles significam, eles pudessem contar que Deus os introduziu na terra prometida através do Jordão, cumprindo as suas promessas. E os anos se passaram, e aquele monte de pedra ficou ali, bem próximo do Jordão.
Aquele monte de pedra deve nos lembrar que Josué fez a travessia com o povo para uma terra onde manava leite e mel, que Deus quer nos levar ao lugar de descanso todos os dias, onde as suas bênçãos têm o sim e o amém. E por que precisamos ser lembrados, pastor? Porque tem uma geração inteira que não tem qualquer noção do que significa viver essa vida cristã como herdeiro, essa qualidade de vida que o Senhor nos prometeu. Há uma geração que saiu do Egito, mas ainda não entrou em Canaã. Eles foram parados às margens do Jordão, pensando: quem nos pudera possuir toda essa terra? Por isso, pedras deveriam nos lembrar o que era o momento da travessia. É o que Josué viveu antes da travessia. Vai acontecer novamente no Rio Jordão. Lembra que quando Josué se preparou para levar o povo, ele disse: Deus, me dê a estratégia. E o Senhor falou: quando você vir um sacerdote carregando a arca no meio do Rio Jordão, vai perceber que essa é a hora de atravessar. É essa exatamente a cena que acontece em Mateus 3. João Batista é um sacerdote, Jesus é a arca, e ele leva Jesus para o meio do Rio Jordão. E aquele que seria uma hora de gritar bem alto para esse povo do primeiro século, é hora de atravessar. E se isso não fosse o suficiente para eles perceberem que é a hora de atravessar para um melhor pacto, uma melhor promessa, uma melhor terra prometida, João Batista olha para a margem do rio e vê aquelas pilhas de pedra que eles pegaram do Rio Jordão sobre Josué e as empilharam do outro lado e lembra. Porque um dia seus filhos vão perguntar: o que significa esse monte de pedras? E você vai dizer a eles: quando você vir o sacerdote carregar uma arca para o meio do Jordão, você vai saber que é hora de atravessar. E é nesse momento que ele aponta para aquela pilha de pedras e diz: Deus é capaz de suscitar filhos a Abraão a partir dessas pedras. Ele não está falando sobre os descendentes de Abraão. Agora ele está falando alguém vai ver aquelas pedras e vai desejar não um pacto baseado em obras, mas um pacto baseado na fé. Eles vão lembrar que foi Josué e não Moisés que fez entrar na terra prometida. O problema é que muitos interpretam a mensagem de arrependimento de João Batista como uma mensagem da velha aliança. Mas a palavra arrependimento significa que você precisa mudar a maneira de pensar, se afastar de algo. Mas se você não se refere apenas do que você se afasta, mas para onde você se volta. Eu quero dizer isso muito claramente, porque eu acho que vai ajudar alguém. Muitas vezes nós pregamos a graça, somos acusados de dar às pessoas uma licença para pecar, mas a liberdade da lei é apenas a metade da mensagem. E do que mais você deve se afastar? Mas existe uma direção a qual você deve caminhar. É preciso atravessar o Jordão. E os que entendem isso se afastam do legalismo. Quando ouvem a pregar a graça, começam a dizer: eu sou livre, eu sou livre. É verdade, mas muitos terminaram arruinados em suas vidas porque trocaram a servidão da lei por outro tipo de servidão, vivendo uma pseudo-liberdade. Eles trocaram a escravidão da religião pela escravidão do abuso de substâncias tóxicas, caíram na embriaguez, em todo tipo de promiscuidade. Arrependimento não é apenas você abandonar, mas para o que se você se volta. Uma nova circuncisão. Deus não vai abandonar você porque você pecou, mas pode ser que as pessoas não voltem a confiar em você. Pode ser que você tenha encarar um divórcio, pode ser que você perca uma posição de liderança. Então, vale a pena lembrar as palavras do apóstolo Paulo: para a liberdade Cristo vos libertou, não vos ponhais debaixo de jugo. Não transforme a sua liberdade em jugo. Quando você oferece os membros do seu corpo para o pecado, esse será o seu último ato livre. Por isso, ninguém pode viver na terra prometida sem ter circuncidado. E a promessa de Deus ao seu povo era que mesmo o circuncidaria, mas não na carne, e sim no coração. Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor Deus se considerará o seu coração e o coração dos seus descendentes, para que vocês o amem de todo o coração
e de toda a alma, para que tenham vida. Em outras palavras, o Espírito Santo é que realiza a obra da circuncisão em nosso coração. Então, quando os nossos corações forem circuncidados, o nosso coração mudarem, poderão experimentar a verdadeira liberdade. A mensagem completa da graça envolve não somente o que Jesus fez por você, mas o que ele fez em você. Essa é a hora de falar, aleluia, porque esse tipo de revelação é que muda a maneira de pensar para sempre. No livro de Hebreus, o Senhor diz que o tabernáculo que Moisés construiu era um modelo dos céus. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquilo que está nos céus. Por isso Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Hebreus capítulo 8, verso 5. No tabernáculo construído por Moisés, havia uma grande mesa no chão, chamada mesa dos pães da proposição, ou o pão da sua face, ou o pão da sua presença. Isso é o que significava. E essa mesa tinha sobre ela 2 pilhas de 6 pães cada. Bem, se Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu, então precisamos nos alimentar com uma dieta constante do que Jesus fez por nós e como nós. A primeira pilha de 6 pães nos fala do que Jesus fez por mim. Ele foi crucificado, ele morreu, ele foi enterrado, ele foi ressuscitado, ele foi levantado e está sentado agora. Precisamos nos alimentar-se das primeiras pilhas de 6 pães, ou seja, a segunda do que Jesus fez por mim. Mas a segunda pilha é equivalente a colocar os pés na terra prometida, porque o segundo monte de 6 pães que precisamos começar a nos alimentar é: eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Ele, eu fui sepultado com Ele, no batismo eu fui recriado nele, eu fui levantado com Ele, agora estou assentado com Ele. Enquanto mais eu me alimento do pão da presença, mais a minha vida se mistura com a dele. E eu me afirmo, porque agora eu tenho uma experiência com a vida de Deus. A nova aliança se baseia no fato de que Deus fez algo em sua vida. De fato, você teve uma experiência pessoal com o Senhor, diferente da religião, que prioriza a forma, mas não tem realidade. Eu acho que de alguma forma esse foi o motivo pelo qual aquela geração deixou circuncidar depois de atravessar o Jordão. Pensa comigo que os que entraram na terra prometida, muitos nasceram no deserto, outros talvez tenham atravessado o Mar Vermelho no colo. Então eles cresceram ouvindo histórias dos seus pais, eles ouviram dos encontros dos seus pais, mas eles nunca tinham tido seus próprios encontros. Eles mesmos não tinham passado por uma experiência pessoal de travessia. No final das contas, o que faz a diferença na nossa vida são as experiências que temos com o Senhor. Quando somos marcados pelo Senhor, jamais nos esquecemos. A nossa vida muda, a nossa mente é transformada, somos tomados de uma convicção que não cabe questionamento, de um posicionamento que não muda por causa da opinião alheia. Quando você tem um encontro com Jesus, ninguém pode convencê-lo do contrário. Eu acredito que a geração que cruzou o Jordão teve uma experiência. Eles viveram o que conheciam apenas de ouvir os pais contarem. E foi isso que os fez querer ser circuncidados de novo. Por isso, na vida cristã, nada pode ser forçado. Cada pessoa precisa viver a sua experiência com Deus. Se não perde muito tempo tentando explicar algo para uma pessoa, tentando persuadi-la a não fazer algo. Depois que ela sai da sua presença, ela faz tudo ao contrário do que foi conversado. É isso que torna a religião cansativa, porque ela desprende muita energia tentando mudar as pessoas de fora para dentro, quando a verdadeira mudança é de dentro para fora. A verdadeira circuncisão é do coração. Foi isso que deu força àquele povo para tomar posse da terra. A nova aliança não é uma questão de ensinar as pessoas como elas devem se comportar, mas de levá-las a uma experiência profunda, onde a vida delas sejam afetadas de maneira tão marcantes que elas não consigam viver de outra forma, senão aquilo que o Senhor tem para elas. Se realmente queremos ver o mundo mudar,
Se queremos uma geração ser impactada para sempre, nós precisamos dar oportunidade para o Espírito Santo encontrá-las e mudá-las. Temos que dar espaço para o Espírito Santo agir em suas vidas. Foi isso que os capacitou a tomar a terra. Ter experiência com o Espírito Santo é uma das coisas que faz da terra prometida. E isso fica claro para nós quando Jesus, após a ressuscitar, fala para os seus discípulos: eu não quero que vocês façam nada até que sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse a eles que de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muito desse disse. Eles disseram: vão para o quarto superior, esperem pela promessa do Espírito, porque isso fazia parte da promessa da nova aliança, que é o Espírito Santo habitando em nós. Mas precisamos dar espaço em nossas reuniões para que as pessoas possam experimentar o poder do Espírito Santo por si mesmo. Quando eu vejo nossos jovens orando, impondo as mãos uns nos outros e o poder de Deus se manifestando, o meu espírito se alegra, porque é disso que eles precisam. Isso é um lembrete de que o Senhor os tirou do Egito e os levou para a terra da promessa. Sempre que eu vou ao encontro com Deus ou estou pregando, eu oro ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo possa tocar e transformar as pessoas verdadeiramente. De outra forma, é muito frustrante tentar mudar as pessoas. É o mesmo que alguns se empolguem com as coisas do Espírito e percam o controle. Eu descobri no ministério que é muito melhor tentar segurar as pessoas na euforia, da imaturidade, do que ficar empurrando na força do braço quem não quer caminhar. A vida no Espírito é o verdadeiro descanso. Fora disso, é cansaço e frustração. Não vale a pena desprender o nosso tempo tentando viver uma vida cristã na força do braço. Moisés está morto. Saia da lei. Venha caminhar com Josué na terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu oro, aonde essa mensagem chegar, que traga alegria ao coração dos meus irmãos, que eles possam entender, que eles possam ter a revelação que nós hoje vivemos promessas maiores. Nós descansamos o descanso do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas entrem nesse descanso. Se você foi abençoado e deseja nos ajudar a pregar o Evangelho, aí tem o número do Pix, que você pode nos ajudar fazendo uma oferta, sendo generoso. Tudo aquilo que você semear, nós vamos usar para alcançar vidas, levar elas a ter um encontro com o Senhor. Mas também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho e Deus vai multiplicar a sua sementeira, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.